Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros! Eu sou Diego Lima. E eu só queria receber o meu gibi. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. Sempre é aquela compra, né? Felicidade na hora de receber, mas e na hora de pagar? E principalmente pagar muito antes pra depois receber? Ou não? E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. Fala, pessoal. Hoje a gente trouxe a sarjeta para os HQueiros, né? Vamos receber aqui uma pessoa, né, de grande garbo e elegância aqui do nosso lado. Estamos com uma presença mais do que ilustre, Alexandre Link. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, e eu sinto que eu vim para uma armadilha, porque só vai sair treta disso aqui, né? Hoje queremos um programa do caos, né? É isso que a gente tá buscando. Ah, então tá. Estão falando com o cara certo. Hoje a gente veio falar aqui um pouco, né, sobre a pesquisa, né, que o Alexandre preparou lá no Quadrinhos na Sarjeta, falando sobre a insatisfação, né, de editoras que fazem campanhas do Catarse e que realmente não entregam. Se todo mundo entregasse, talvez a pesquisa ia apontar uma outra coisa. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o nosso lado, como comprador, consumidor de quadrinhos, que está sofrendo um pouco aí na mão dessas editoras. Eu acho que todo mundo tá ressaltando um lado negativo da pesquisa, né? Porque, negativo no sentido de que escancarou algo que todos os clientes já estavam sentindo na pele, né? Tipo, tinha editoras não entregando. Mas eu acho que trouxe um lado muito bom, que foi dar uma visibilidade para as editoras que estão realmente fazendo o seu trabalho. Então, assim, acho que a pesquisa deu um panorama do mercado. Então, assim, destacou empresas que não estão fazendo o seu trabalho, mas destacou também editoras que estão, sim, entregando um bom serviço. Bom, mas vamos lá, eu acho que o cara certo para falar sobre isso, acho que é o Alexandre, né? Bom, mas antes da gente seguir aqui no programa, é sempre importante, né, lembrar você que está ouvindo aí de seguir a gente lá nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, siga lá o @podcasthqueiros e também lembrar que nós temos uma campanha de financiamento coletivo, estamos no Catarse e também no PicPay. Entre lá, conheça nossas recompensas, tenho certeza que alguma coisa vai fazer você apoiar a gente aqui e manter o nosso projeto indo cada vez mais longe. E também confira nosso canal lá no YouTube. Todo último final de semana do mês nós fazemos live, onde a gente realiza o sorteio dos quadrinhos para os nossos padrinhos e também damos dicas de leitura, sempre comentamos alguma notícia que está rolando no momento. Então, se estiver passando lá de bobeira no YouTube, seja muito bem-vindo, tá? Assine o canal e você vai ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo. Bom, então agora vamos lá. Como é que foi, né, os caminhos para construir a pesquisa e como foi recebido pelo grande público? A pesquisa, na verdade, ela foi feita para tentar produzir, como eu disse, até mesmo na live de divulgação dos dados, ela é uma silhueta, né? Ela não produz uma imagem nítida, mas a gente consegue ter uma noção. Porque, como professor e tal, e pesquiso e oriento pesquisas, eu mesmo falo na live, né, formulários eletrônicos, eles têm os seus limites, né? A gente usou 3 fatores para mitigar essas limitações de formulário digital, que é de trabalhar com a equivalência, penetração na cena, ou seja, tipo, teria que ser o Quadrinhos Sarjeta um canal grande para poder fazer isso, entende? Não pode ser outro, porque é a maneira que tu tem, já que quem compra no Catarse é pouca gente, né? A gente pega as campanhas ali, as mais bem-sucedidas, tu tem 1.200, 1.500 apoios, né? Só que isso eu tô falando justamente daquilo que vai melhor. Então, tipo, na verdade, o usuário médio de Catarse dá para chutar aí em torno de umas 800 pessoas, quando muito, né? Então, assim, de usuário mais de Catarse para gibi, eu tô falando. E aí, então a gente procurou tomar esse cuidado, ou seja, de conseguir lidar com uma cena pequena e conseguir fazer esse formulário chegar, isso aconteceu. O segundo fator foi os compartilhamentos orgânicos, ou seja, muita gente compartilhou, eu vi isso circular em muito grupo, inclusive eu não participo e tal, isso foi muito importante. E o terceiro fator foi a amostragem grande, né? Poxa, foram 754 respostas, né? Então foi muita resposta. Então isso ajudou a produzir um panorama, né? Foi bem acima da expectativa, então. Foi porque assim, ó, querendo ou não, quando tu vai fazer esses formulários online, eles têm o que eu até falei isso também na live, eles têm o que a gente chama de efeito iFood. O que é o efeito iFood? A pessoa só se manifesta quando ela tá puta. Ainda mais com fome. Exato. Porque pode ver, no iFood é assim, né? Tipo, o cara entrega, naquela noite ele entregou 100 refeições que deu tudo certo. Ele entregou uma que não deu certo, aquela uma certamente vai botar notinha no aplicativo. Sim.
Então os números, sempre nessas pesquisas assim voluntárias, né, que tu não está entrevistando a pessoa, tu está pedindo que ela preencha por conta própria, ela tem que ter boa vontade para isso, ele sempre vai ter resultados um pouco mais negativos do que o normal, tá? Isso a gente já espera, sempre é assim. Então por isso que eu digo que dá uma silhueta, né? Dizer que, por exemplo, ali alguns dados muito negativos que ali apareceram, né? Eu lembro da Grafite, que assim, quase era o mesmo, é quase equivalente o número de apoios e não entregas, né? Então, tipo, tu tinha ali um número muito, muito forte e imagino que não seja tão alto, né? Mas isso nos dá, por isso que eu falo que é uma silhueta, mas nos dá uma ideia de que essa insatisfação anda alta. A mesma coisa em relação ao editor Script. Naquele mesmo dos atrasos, a Script estava dando que de 5 compradores, 4 não receberam os livros no prazo, né? De novo, de tudo que eles lançaram, 80% está atrasando, talvez seja menos, talvez possa ser 60, 50, mas isso nos dá uma ideia de que esse número também é alto quando se trata da Script. Isso é verdade. Fábio, você é vítima, né, da Script? Vítima é uma palavra muito forte, né? Mas sim, eu sou mais vítima da Grafite, pra falar a verdade. Eu não sou tão vítima da Script, não. Eu tenho poucos apoios da Script, mas da Grafite eu tava somando, tem um 7 aí em atraso. Mas assim, eu acho que eu ia comentar sobre essa questão do efeito iFood. Eu acho que você tem razão, mas tem ainda um âmbito. Por exemplo, eu respondi a pesquisa, e por mais que eu tenha entrado na pesquisa para meter o pau, para mangar a Grafite ou mangar a Script, eu acho que por exemplo, e assim como a maioria dos pessoal que consome quadrinhos no Catarse, bom, a gente não vai comprar só um. Quem consome quadrinhos gasta uma grana nisso, né, normalmente. Então assim, eu não vou apoiar só um no Catarse, eu vou apoiar vários. E assim como eu entrei lá pra mangar a Grafite, do jeito que a pesquisa tava feita, pô, tinha lá tava lá de um jeito que, pô, as boas editoras do Catarse também estavam lá. Então, tipo, eu não só manguei a Grafite, mas, tipo, eu dei um jeito de falar bem da editora Figura, da editora 85, Sim. etc. Então, assim, não é só algo como muita gente tá falando aí em redes sociais, não é algo só preparado para mangar uma editora ou algumas editoras. Eu acho que, assim, foi um negócio montado para efetivamente dar um panorama do que tá acontecendo, né? Sim, sim. Por isso que eu disse, assim, quando a gente fala em efeito iFood, é porque, por mais que tu tenha tido uma boa experiência com outras editoras, por exemplo, o que te motivou, muitas vezes, eu digo, muitos foram motivados pelo fato de que estavam com problemas com alguma em específico. Só que isso foi bom também para aquelas que têm boas práticas, porque se aquelas que têm boas práticas estão junto ali na avaliação, a gente começa a ver quem é que está se saindo bem. Então, por exemplo, tu pode ver, mesmo com esse efeito iFood, ou seja, da procura maior pela reclamação do que pela satisfação, a Figura pontuou bem pra caramba. E a Figura tem o tamanho da Script em termos da segunda pesquisa, em termos de mercado, né? E, de fato, tu pega as campanhas mais bem sucedidas, elas são da Figura. E, poxa, a Figura foi bem em todos os aspectos, a editora Figura, né? Outras também menores também foram bem. Eu não vou falar nenhuma agora, porque eu não tô lembrando mais de cabeça nenhuma, mas eu lembro de outras menores que também foram muito bem. A Risco, eu não vou lembrar mais, mas enfim, o ponto é que com isso a gente conseguiu dados assim, que nos dão uma boa noção de onde é que estão os problemas, né? Não, e também é porque a pesquisa, ela cumpre aquele papel de tirar uma foto do momento, né? Então Claro. não tem como a gente pensar que, a pesquisa, ela, a não ser que seja uma pesquisa totalmente comprada, né? Ela só vai trazer os pontos positivos e que o mundo dos quadrinhos aqui é perfeito e todo mundo é feliz. A gente ficou muito, muito contente, eu falo em nome dos consumidores de quadrinhos, né? Muito contente em saber que tinha alguém grande do mercado, com voz, né, que as outras pessoas vão ouvir, se preocupando com esse lado, porque muitas das reações que eu vi também em rede social é a questão de, pô, você tá querendo bater em gente pequena, ninguém fala mal da Panini e tal, não sei o quê, mas a questão realmente não é essa, era só tirar uma foto. Agora, se a foto foi feia, para uns, né, isso não é o problema do pesquisador. E tem uma coisa aí, quando você falou alguém do mercado, a verdade é que eu não sou do mercado de quadrinhos, né? Eu sou um outsider dentro da cena, sempre fui, e em alguma parte eu fiz questão de ser, né? Porque eu percebi em algum momento, posso até dar uma data, isso foi lá por meados do ano passado, eu percebi que que havia muito uma cooptação, sacou? Assim, tipo, o mercado de quadrinhos ele é muito estruturado em volta de uma panela. E aí eu percebi assim, cara, se eu quiser entrar pro time aqui, minha independência vai pro espaço.
foi na mesma época que surgiu o Catarse do canal, para conquistar apoiador. Porque eu disse assim, cara, se eu entrar aqui no negócio, link da Amazon, ficar dependente de editora que manda gibi, eu disse, tá ok, aqui foi-se embora, porque a hora que eu quiser falar mal de alguém, eu tô fudido, entendeu? Tipo, eu não vou conseguir produzir qualquer tipo de crítica imparcial, porque eu sempre vou estar com o rabo preso. Então, assim, chegou um momento que eu disse, não, galera, olha só, né, parece que foi de forma pacífica, mas não foi, né? Mas chegou um momento que eu disse, olha, galera, vocês seguem o rumo de vocês, o meu rumo é outro, né? E assim, ó, esse rumo, o rumo que o Quadrinhos Sarjeta seguiu, inclusive, é o que faz com que ele tenha crescido, porque é uma cena que é muito voltada, a cena de quadrinhos, o mercado de quadrinhos, ele é muito voltado para si mesmo. Ele fala só para si, ele se degladia entre si, é uma espécie assim de gaiola com codorna, sabe? Tu bota aquele monte de codorna numa mesma gaiola, elas ficam se matando, em vez de todas se juntarem para se livrar daquela grade. Então, assim, eu tratei dessa pesquisa muito na intenção de fazer tudo aquilo que eu já faço, ou seja, ser um cara de fora que consegue produzir uma perspectiva e apresentar uma análise. Se a análise é boa ou ruim, se tem falhas ou não, bom, eu deixo para o escrutínio público, é justamente por isso que eu estou trazendo a público. Agora, o que eu acho que a coisa se perdeu é que, para variar, foi fulanizado, né? Tipo, você quer destruir os quadrinhos? Eu não quero destruir ninguém, pô. Até parece que eu vou me dar o trabalho de sair destruindo editora nanica. O que eu quero com isso? Perfeito, eu acho que ninguém, né, tem essa intenção. Pelo menos como fã, a gente quer cada vez mais quadrinhos chegando, né? A gente quer que o Catarse funcione bem, a gente quer que mais títulos venham pra gente, porque só se depender dos gigantes aí, como a própria Panini, a gente vai morrer na mão de super-herói pra sempre. E, Alexandre, uma dúvida agora, eu tava reassistindo aí o vídeo hoje durante o dia, você chegou a apresentar a pesquisa pro Catarse? O Catarse reagiu de alguma maneira a essa pesquisa? Eu marquei eles não, onde eu divulguei, eu marquei eles e eu acho que indiretamente teve efeito, sim, porque não sei se vocês viram dias depois, aliás, tiveram muitos efeitos, porque assim, ó, vamos lá, desculpa o momento ego preso, mas é que o pessoal me desceu tanto a lenha que eu preciso me levantar de volta. Assim, ó, muitas vezes já aconteceu de eu chamar atenção para algumas coisas, daí todo mundo me ofende, mas todo mundo vai lá e faz exatamente o que eu tinha dito que deveria ser feito. Então, é só para não reconhecer, né? Mas o lance é que, por exemplo, no caso aí dessa pesquisa, vocês viram ali, né? Até acho que a live do Dois Quadrinhos refletiu isso, tipo, por exemplo, aquelas campanhas encerradas na Grafite tinham sido antes da pesquisa. Mas o que eu achei emblemático foi a resposta do Catarse, toda calcada em pesquisa. Não sei se vocês viram isso. O Catarse mandou uma resposta ali quando o Dois Quadrinhos indagou do porquê que a Grafite foi cancelada, eles citando números e tal, assim, tiveram uma preocupação, um baita de um bife, cara, não é comum tu receber esse tipo de resposta do Catarse. Eu já entrei em contato com o Catarse, eles não mandam esses bifes, né? Então esse bifão de texto, citando gráfico, gráfico não, citando números e porcentagem, e que a maioria gosta deles, e que eles são muito legais, mas eles não podem também fazer de tudo. Eu acho que é um reflexo do Catarse tentando, de alguma maneira, dizer, olha, eu sei que está rolando uma insatisfação, mas a gente pensa assim, porque uma coisa importante nessa pesquisa, e são 3 frentes da treta, vamos dizer assim, né? Porque tem o lance das editoras, claro, mas tiveram outros 2 dados muito relevantes na pesquisa, que é a relação das pessoas com os jornalistas de quadrinhos e com a plataforma Catarse, né? E com a plataforma Catarse a gente viu, isso me parece, como eu disse, por esse bifão, acho que teve algum impacto. Faltou só o Data Sarjeta ali, né, na fonte. Porque eles trouxeram pesquisas internas deles e faz parte, ok? Até porque como eles têm os dados na mão, eles conseguem ter números mais precisos, é óbvio que sim. Né? Eu fiz isso olhando de fora e dependendo da boa vontade das pessoas de responderem, né? Eles, puxando todo mundo lá, eles têm realmente dados mais seguros. Se estão repassando esses dados seguros que eles têm, eu já não sei, né? Mas eles têm condições. Mas enfim, o lance que pegou foi aí. E eu acho que um também que pegou, que ninguém quer falar abertamente disso, mas eu acho que na verdade foi até o que mais incomodou, foi o lance dos jornalistas de quadrinhos. Eu acho que ali, na verdade, toda essa brigaçada que tá na internet, eu não aposto muito que seja por causa de script e de grafite. Porque assim, a Grafite é uma editora já abandonada pelo próprio mercado. Mas é verdade. Mas é verdade. Assim, tipo, tu pega essas rodinhas aí de figuras do mercado, a Grafite sempre foi uma editora pequena, né? E por causa dos atrasos, o próprio Catarse cancelou as campanhas. Então, assim, a Grafite era considerada uma espécie de morto-vivo nesse processo, né? Tava ali ainda, mas tá se arrastando, já não responde mais e-mail não sei quantos meses, né? Tem toda uma coisa assim.
E a Script, cara, vamos ser francos aqui, vai dar merda esse podcast. Cara, não tem roda, inclusive de gente que tá aí defendendo piamente a Script, mas essa mesma galera nos seus grupinhos fechados de WhatsApp, e eu sei porque chega muito print pra mim das coisas, eles já falavam mal da editora. Entende? A Script, ela já recebe, não estou dizendo que todo mundo fala mal, mas a Script já recebe muitas críticas por uma série de vacilos, né? Eles cometem problemas, esses problemas são cometidos pelo menos há um ano. Eu lembro de ter feito um vídeo em novembro do ano passado, já comentando dos problemas da Script, e assim, sei lá, parece que não aprenderam, né? Ou seja, os problemas continuaram e alguma dose até se intensificaram com aquela história que vazou ali de que eles perderam o licenciamento lá com uma agente lá. Fantagraphics. Na verdade, a treta foi por intermédio ali da Alessandra, que representa a Fantagraphics ali pela M-Books. Então, assim, você vê que é uma editora que tem problemas, isso é um fato, cara. Eu não tô dizendo que as pessoas que estão lá são picaretas, malignas, ou sei lá, não sei. E também não vou defender, também no sentido de, são boazinhas, sei lá, não sei. Apesar de eles morarem bem perto de mim, o Douglas, editor, só tem uma ponte, eu moro em Florianópolis, ele também, só tem uma ponte que separa a gente. E o Diego, que também é sócio da Script, foi meu colega de mestrado. Então eu tenho contato dessa galera, eu os conheço, sabe? Mas assim, eu não vou entrar no mérito, eu não vou fulanizar o debate. O objetivo é uma editora com problemas, ponto, né? Agora, o próprio mercado já sabe disso. Isso não é nenhuma novidade, os próprios agentes do mercado já discutiam isso, já apontavam os problemas da Script e já tinham muito medo, inclusive, de como que certos vacilos, às vezes, certos amadorismos, talvez, da Script, pudessem queimar filme lá fora. E aí teve esse evento. Então, enfim, o que eu estou dizendo é que eu não acho que foi esse o principal motivo da treta. A treta eu acho que está vindo mais por causa ali do tópico sobre os jornalistas de quadrinhos. Eu acho que aquilo ali pegou mais. Você acha que o nosso mercado, e eu acredito até que eu deva dizer mercado usando aspas, você acha que existem jornalistas de quadrinhos no nosso mercado? Assim, nessa acepção da palavra, e não com o intuito de talvez tirar a responsabilidade desse pessoal, porque eu acho que eles têm sim, mas você acha que daria pra chamar eles de jornalistas? É que assim, na verdade, é que eles se dizem jornalistas. Quando eu falo se dizem, às vezes pode soar ofensivo, porque um é formado e tal, então eu não sei, eu não fui ver o diploma de todo mundo. Tá? Então quando eu digo se dizem, é porque dizem. Se são formados ou não, eu não sei, eu realmente não sei, né? Mas você tem o caso do Universo HQ, do Dois Quadrinhos, do Fora do Plástico se anuncia assim, né? O Fora do Plástico, uma vez, eu já até falei publicamente isso, né? Eu tenho uma única crítica ao Fora do Plástico, às vezes o pessoal, e eu acho que eles ficaram muito bravos com isso que eu falei, mas enfim, que é de eles terem uma linha muito tênue entre jornalismo e publicidade. Eles fazem mais publicidade do que jornalismo, né? Mas eles se apresentam como um veículo de jornalístico. Eu acho que é muito importante separar. Mas enfim, tem a coluna do Érico, né? Enquanto isso, o Érico sim eu conheço, que é formado em jornalismo, e tem mais aí, Páginas Amarelas, Comic Zone News, sei lá quem mais eu tô esquecendo. O Ramon Vitral, que faz também. O ponto, cara, é que é o seguinte, essa cena ela é muito pequena, ela é minúscula, né? Ela é composta, sabe a versão boy lixo que as meninas falam? Ela é composta de boy nicho, né? É uma cena toda composta de boys nichos. Então é uma cena pequena, minúscula, tá? Por exemplo, hoje quando essa gente é maior do que a própria cena de quadrinhos. Isso é um fato, pelos números, sabe? De tão pequena que essa cena é. Então, assim, porque pode ver, eu falo às vezes nos meus vídeos de certas coisas envolvendo a cena dos quadrinhos, o pessoal que tá assistindo nem sabe do que eu tô falando. Então, assim, é muita pouca gente, e aí é óbvio que por ser pouca gente, vão surgindo relações vão surgindo conflitos de interesse. Então, assim, tipo, tá, ok, o cara se colocou no objetivo de noticiar o mercado, mas ele é muito amigo do editor tal. E ele sabe que se ele noticiar aquilo, ele vai quebrar, ou talvez atrapalhar os negócios daquele editor. Aí ele já não noticia, tá entendendo? Então vai criando essa roda de vínculos, que no final das contas começa tudo ir para baixo do tapete. Por isso que é importante figuras externas, tu entende? Tipo, por isso que não tô dizendo que tem que ser só eu, tem outras figuras aí que também são externas e observam com cuidado a cena de quadrinhos. É por isso que precisam ser figuras externas para fazer esse tipo de análise, porque quem tá lá dentro não consegue mais. Externas e talvez, por assim dizer, isentas, né? Sim, eu digo externa justamente disso, assim, porque não tem esses vínculos, né? Não tem esses laços, não fechou essas parcerias, né? O cara começa numa dessa de não noticiar, e aí quando vai ver ele tá anunciando sei lá, um negócio todo cagado e falando que tá as mil maravilhas e fazendo força pra não mostrar os erros no vídeo de apresentação do produto, né? Alguma coisa assim. Isso é o mais sintomático, né? Eu vi que naquela... na verdade eu não vi a live, né? Eu vi repercussões da live, vi print, vi
Tô te falando, cara, se eu fosse o fofoqueiro que às vezes querem pintar que eu sou, você não tem noção como o mundo já tinha roubado. Sério, não, acho que não existia mais mundo do quadrinho, né? Não ia ter mais editora de quadrinho no mundo. Eu recebo muita história aqui, muita coisa. Mas eu vi que teve uma live do Universo HQ que deu ruim ali quando eles falaram do Crazy Cat, né? Parece. Eu vi os únicos segundos, assim, parece que era o Naranjo apresentando. E aí eu vi que tinha uma galera brigando no chat, tá? Mas eu também não fui muito a fundo disso. A única coisa que eu soube disso é que parece que rolou uma indisposição ali ao vivo, porque o pessoal estava querendo que o Universo HQ se posicionasse mais duramente em relação a script, e eles não fizeram isso, né? Isso eu acho que é um exemplo dessa dificuldade de ter uma certa separação, porque, por exemplo, quando foi para criticar a Mitos, o Universo HQ criticou, vocês lembram daquela crítica? Sim. Ao vivo, né? Mas porque ali porque assim, ó, vamos lá, né? Isso não é uma fofoca, isso é notícia antiga e todo mundo sabe. Ali a galera da Mitos e o Sidão não se dão muito, né? Eles não são amigos de churrasco. Então, assim, é mais fácil pro Sidão, pro Universo HQ, criticar Mitos, porque, enfim, ali eles não estão lidando com brother. Com a script há uma broderagem? Eu não sei. Né? Mas o que o pessoal comenta é que ali é mais difícil ser crítica. Então é nesse ponto que mesmo pessoas da cena que possam ser bem intencionadas, elas não conseguem ter essa independência para falar, porque por mais que às vezes desce a mão no um, não vai conseguir descer a mão no outro, e aí também vira injustiça, porque, né, dois pesos, duas medidas. Mas eu acho, como eu estava dizendo, eu acho que foi essa constatação, porque tudo isso que eu estou falando vocês também já sabiam, todo mundo sabe disso, mas essa constatação ali na pesquisa que eu acho que gerou um desconforto geral com figuras do mercado. Essa questão das figuras, né, as figuras mais emblemáticas, também rola um lance de ego, né? Todo mundo é muito vaidoso, é até um pouco endeusado. E melindrado, é um mercado de melindres, né? Porque assim, cara, vamos lá, né? Tipo, eu acho que isso não é exclusivo ao mercado de quadrinhos, mas a gente vê muito claro isso. É um mercado que se sustenta muito por reputações, né? Ou seja, é um que indica o outro, é um que levanta a bola do outro. Perfeito. E veja, essa bajulação, ela não é necessariamente uma coisa assim maligna. É porque assim, tu se fechou tanto numa panela que às vezes tu vai começando a se alienar para fora do que há nessa panela. Inclusive, uma coisa que eu cheguei a falar na live, eu acho que também é isso que pode estar incomodando alguns, é o fato de que, e isso é uma coisa que eu já falo há tempos, para mim essa pesquisa aí que veio só ajudou a confirmar isso, que a cena de quadrinhos vive uma crise de representatividade, né? Ou seja, aqueles que falam sobre quadrinhos estão um tanto distantes do público de quadrinhos, entende? Então eles estão falando do mundo X e o público está sentindo as coisas Y, né? E aí tu vai começando a gerar insatisfações, tu vai começando a gerar cobranças, e isso é uma coisa que eu tenho visto crescendo, saca? E eu acho que isso assusta, porque esse mercado se estruturou muito por uma panela ali, por um grupo muito fechado. Eles meio que só se veem, né? Eles não têm muita noção do que tem pra fora ali da própria bolha deles. Quando eles percebem que do lado de fora tem gente dizendo, olha, tô insatisfeito, olha, eu não acho que é assim, acho que tá errado, babá, eles meio que se assustam e ficam nervosos, né? Isso é um tanto estranho, porque tudo bem, é um mercado que, assim, meio que talvez se alimente de si mesmo, mas o ideal seria se alimentar em torno das obras, né? Algo do tipo, por exemplo, acho que eu já comentei aqui, não sei se foi em secreto ou em outros programas, eu quero que as editoras se lasquem, eu me interesso pelas obras que elas estão lançando. Poxa vida, então, sei lá, aquele material daquele autor tá saindo pela editora X. Beleza, vou lá e compro. Não é mais a editora X que lança, não compro mais aquele cara porque vai sair pela editora Y. Não, a editora X que se dane, cara. Tipo, deveria ser dessa forma, eu acho. Deveria ser em torno do material produzido, ou talvez em torno dos autores, mas agora ficar cheio de melindre por editoras, ou por talvez jornalistas ou influenciadores é algo... É como você falou, não é um mercado em si, né? Não, assim, ó, vamos lá, uma alegoria que pra deixar o pessoal ainda mais brabo. Eu vejo essa coisa toda como se fosse os super-heróis do The Boys, sabe? É uma galera que volta e meia dá suas rateadas, faz umas cagadas, mas é preciso manter o mito heróico. E a gente tem, como é um mercado pequeno, ou seja, como é pouca gente, e de fato publicar quadrinhos é sempre muito arriscado, porque tu não tem muito público, essas figuras acabaram sendo um tanto heroificadas. Então tu tem o youtuber herói, você tem o Instagram herói, você tem o editor herói, o tradutor herói, tu entende? Tu vai criando uma série de heroísmos naqueles que se destacam nessa pequena cena, né?
Só que a gente vive na porra do capitalismo e esse heroísmo começa a virar um capital, tu entende? Então as pessoas vão ganhando e vão avançando em certas negociações a partir dessa heroificação. Quando surge um problema que mostra que esse herói não salvou as pessoas disso, tá entendendo? Como é agora no caso dessas insatisfações, aí esse circuito ele dá um curto, entende? E é isso que está acontecendo. Eu vejo muito essa... Porque assim, vocês podem ver ali no Twitter, foi principalmente no Twitter que eu vi insatisfações com a pesquisa, Twitter e grupinhos fechados, é tudo figura do mercado. Tu entende? Eu não vi o público ficar bravo com a pesquisa, eu não vi público torcedor de editora, como o pessoal às vezes fala que tem, eu não vi mesmo. Eu tô para conhecer torcedor da Script, torcedor da própria figura, não vi, entendeu? Não vi torcida organizada de editora. Agora, quem realmente ficou muito incomodado foram esses agentes do mercado ali que orbitam ali muito o universo HQ e a CCXP e tal. Essa galera, eles ficaram muito nervosos, mas eu acho que esse nervosismo é um sintoma, não estou dizendo nem que é consciente por parte deles, mas é um sintoma porque eles percebem que, ok, o público está indo em outro lugar, eu não tinha percebido que o público estava pensando assim, eu não, sabe, ou eu não quero que o público se exalte comigo, porque, né, tipo, eu sempre fui legal, e, tu entende? Eu vejo esse tipo de reação, assim, mais, no fundo, a nível passional mesmo. Cara, mas é uma reação passional e, assim, burra, né? Vamos assim dizer, porque é só dar uma olhada no panorama e falar, pô, legal, a pesquisa tá certa. Então, assim, esses caras estão pisando na bola, é hora de eu acordar e ou falar isso também e bora lá. Só que é aquilo, né? Já tem talvez um monte de conchavos, um monte de aliança, etc. Não sei, a gente falando assim parece uma máfia, né? Uma seita. Pô, uma seita, não sei. Não, assim, ó, o que dá pra falar, objetivamente, é que é uma panela, né? A gente sabe que é uma panela, a gente sabe exatamente quem são os cabeças da panela, tudo isso é muito visível, todo mundo percebe isso. Não sei se alguém não percebe. Bom, se bem que eu já falei com gente que não notou isso ainda. Mas a maioria nota, sabe? Porque são poucos, são sempre os mesmos que aparecem nas mesmas coisas, são sempre os mesmos nas mesmas mesas, quando tem esses eventos de quadrinhos. É sempre a mesma galera, né? E como eu disse, essa galera, eles, assim, sei lá, cara, eu acho que tem muito essa coisa de tribal mesmo, sabe? Aquela coisa do tipo, poxa, aqui eu sou alguém, esse grupinho aqui faz sentido pra mim, sabe? Então, quando alguma coisa afeta a estabilidade desse grupo, daí a resposta é agressiva. Faz sentido. Assim, o que eu fiquei mais chateado com a reação é porque, pô, alguém olhou pro lado dos clientes e falou, olha, eu ouço vocês. Só que, pô, eu esperava que teria mais suporte, né? Assim, até por conta dos jornalistas, por conta de pessoas que também representam, né, ali um grupo de leitores e tudo mais. Só que, realmente, eu acho que o grande problema é você não ter essa liberdade que o Alexandre tem, né, no Sarjeta. Eu espero que você não perca isso. Mas é por isso, até do ponto de vista, parece que eu tô fazendo propaganda pra galera virar apoiadora aqui do canal, mas é sério, foi por isso que eu criei todo um sistema de monetização pro Quadrinho Sarjeta, porque ele precisa se pagar, porque senão eu não consigo manter, mas ele criou todo um sistema que não dependesse desses vínculos, tá entendendo? Tipo, a própria lógica de apoio é bacana, porque, se eu fizer um vídeo que desagrada um apoiador, o quê? Um apoiador a menos, tem mais de 200 ali, tu entende? Então, assim, tu vai tendo liberdade para fazer as coisas, né? Quando tu tem outros vínculos, fica mais difícil, cara, é muito mais difícil, né? Eu lembro de uma vez, eu já fui professor numa universidade que era sustentada por uma mineradora. Lá tu podia fazer pesquisa de tudo, menos sobre acidente de trabalho em mina. Tá entendendo? Então, assim, é isso que eu te falo, por causa dos vínculos, tu não consegue, tem alguns vínculos, tu não consegue avançar em certos tópicos, né? Por isso que é preciso um outsider. Esse tipo de pesquisa só funciona feita por um outsider. Né? É muito difícil de alguém que está dentro da cena conseguir fazer esse tipo de pesquisa, ou até faz, mas não traz os dados a público, porque, né, pode se queimar com amigo, ou até mesmo com um acordo comercial. Bom, um cara que falou disso abertamente, não é nenhuma fofoca, é o Thiago do Comic Zone. O Thiago do Comic Zone, numa live que teve comigo ali, a gente já fez 2 lives no canal, ele disse, cara, eu era um lobo, né, assim, na internet, eu brigava com todo mundo, então, agora eu sou um pudo, né, porque não dá, agora eu tenho editora,
Não dá pra eu ficar comprando briga com certas pessoas, porque o cara me fecha o gargalo de um lugar onde eu quero lançar meu gibi, ou me esculhamba pra um distribuidor, ou, tá entendendo? Tu vai ficando meio que amarrado, né? Então, assim, tipo, aliás, esse é um dos motivos pelo qual eu não quero virar editora nunca, né? Porque senão tu realmente perde essa independência. Mesmo assim, ele ainda continua, né? Ainda de vez em quando tem uns vídeos lá bem legais dele. Porque é do gênio dele, né? O Thiago, ele é um natural treteiro, né? Só que agora ele tem... Ele até acho que... Ele contou isso publicamente, ok, eu posso repassar. Ele conta que ele percebeu que ele ia ter que maneirar quando ele fez um vídeo, ele fez um tweet, acho que até foi um tweet, não foi nem vídeo, ele esculhambando um cara, e depois foi descobrir que esse cara era parente do Ferrez, ou alguma coisa assim, agora não lembro direito. Louco. E aí deu ruim, entendeu? Deu ruim, começou. E aí o próprio Ferrez deu um toque assim pra ele e falou assim, cara, agora tu tá falando pela editora também, não é só mais o Thiago Comic Zone, né? Isso de fato é um problema, né? Não tem como fugir disso. O Twitter do Comic Zone é quase pronunciamento da hora do Brasil, né? Só o que tá sendo lançado. Onde o Thiago mete o terror é no perfil dele no Twitter, né? E mesmo assim ele toma um certo cuidado. Então, assim, tipo, também acho que é importante daí a gente saber separar, assim como essas pessoas têm tentado separar, embora seja muito difícil, justamente porque a cena é pequena. É tão pequeno que a gente conhece todo mundo por nome, né? A gente vai associando. Sim, assim. sim. Não, e a gente esbarra com as pessoas, mesmo que tu não queira, cara, isso é um nojo, entendeu? Assim, tu vai num negócio de quadrinhos, tá lá, meia dúzia desses cornos, desses putos que a gente conhece, estão tudo lá, cara, estão tudo lá, tu não consegue fugir das pessoas, sabe? É impossível. Era pra ser, digamos, mais unido, né? Todo mundo num bem comum. Mas isso não acontece nem em torcida de futebol, né? O pessoal torcendo pro mesmo time brigam, imagina com trabalho, né? Mas a desunião, a rigor, não é ruim, né? Eu acho que a convivência da divergência, ela é muito positiva, na verdade, né? O que eu acho que a coisa descamba é quando essa divergência ela é tratada como inimizade, como um inimigo que tem que ser destruído, que tem que ser atacado, E eu acho que essa maturidade falta na cena de quadrinhos. Eles têm muita dificuldade de lidar com divergente, justamente porque se estruturou como uma panela que está aí muito acomodada nesse poder aí já umas 2 décadas, mais ou menos. Então, assim, tipo, quando surge uma figura divergente, isso bagunça tudo, né? Que bom. Bom, existia a figura divergente, a tristeza é ver como esse pessoal tá reagindo. Eu andei acompanhando algumas threads do Twitter aí de no geral, um comportamento passivo-agressivo. Pô, e tem o pessoal levantando cada coisa pra tentar, sei lá, aquele negócio, tentando criar uma narrativa própria e na tentativa de vilanizar o mensageiro, né? E não, claro. E não o cenário que se criou e o panorama que a foto tá mostrando, né? Porque, por exemplo, quando falam assim, essa pesquisa tem limitações. Sim, eu mesmo falei delas, eu expus a metodologia e falei das limitações, né? Então, quando fala assim, mas a pesquisa, ela tem limitações. Parabéns, cara, é o cara que acabou de descobrir que a Terra é redonda, né? Mas assim, tipo, isso, além de ser a reafirmação do óbvio apenas para, sei lá, querer deslegitimar alguma coisa, agora tá tendo teorias conspiratórias mais divertidas, né? A última que eu escutei foi de que eu tô pagando bots, e eu paguei bots para votar na pesquisa. Meu Deus. Eu estou usando bots para brigar no Twitter. Imagina, eu vou ser o primeiro professor da história que tem dinheiro para pagar bot, cara. Não, é ridículo. Não, e assim, beleza, né? A pesquisa tem limitações, a pesquisa é polarizada, a pesquisa é não sei o quê, mas a pesquisa mostrou direitinho o que todos os clientes já sabem, cara. Quais são as editoras que mais tem problema? É script, é a grafite. Ponto final, cara. Assim, não tem o que chorar. Ela formou uma silhueta que eu considero bastante segura, e a metodologia dela é uma metodologia bastante clara, tipo, não foi usada metodologia científica, não foi uma coisa feita assim do tipo, vou jogar o questionário, vamos ver o que vai dar, não foi assim. Só que assim, uma coisa que às vezes a galera não entende é que pesquisas como essa, elas têm um caráter parcial, ou seja, tipo, isso aí não é o fim da pesquisa, isso é o começo da pesquisa. Fazer esse tipo de questionário, tu está começando ainda a levantar dados, para depois organizar isso em forma de artigo, para depois submeter avaliação às cegas por pares, que é o que a gente faz no meio acadêmico. Então, tipo, tem todo um processo ainda em curso. Isso aí é só um resultado parcial. Cara, eu achei que você foi muito feliz lá na live na hora que você falou assim, fiquem à vontade para fazer suas próprias pesquisas, né? E nenhum desse pessoal que está criticando até o momento se propôs a isso, né? Pois é, porque uma maneira que a gente tem de assegurar se os dados... Porque, assim, uma coisa que a gente sempre teme quando faz pesquisa na internet é do efeito bolha, né?
que é o fato de que basicamente só os seguidores, mais os seguidores daquela pessoa vai responder do que os outros. Por isso que a gente teve muito cuidado de fazer o questionário. Eu escolhi pessoas assim que eu sabia que eram muito ativas em diferentes grupos, e eu pedi, cara, vai postando lá. E muitos me disseram assim, nem precisei, já alguém postou. Então, assim, tipo, eu sei que esse questionário ele conseguiu sair da bolha com a Adriana Sarjeta, que, por exemplo, uma bolha que eu não alcanço muito, é uma bolha pequena, mas representativa, é o pessoal que é muito fã de Bonelli. Eu fiz, sei lá, 3 vídeos no canal até hoje sobre Bonelli. O canal tem mais de 400 vídeos, então eu realmente falo muito pouco de Bonelli. Então eu sabia que essa galera Bonelli, eu não ia alcançar simplesmente a partir do Adriana Sarjeta, tá entendendo? Então eu pedi que essa galera que circulava por lá compartilhasse, e lá foi compartilhado o que eu vi. Eu recebi ela num grupo da Bonelli. Pois é, então assim, o que acontece? Conseguiu furar esse efeito bolha. Agora, o quanto que furou, a gente só consegue com cruzamento de dados. Então teria que ser, sei lá, uma figura influente. Eu acho que assim, sinceramente, eu acho que eu só consigo imaginar no Cine Guzman fazendo isso, né? Eu acho que até mesmo 2 Quadrinhos teria dificuldade de ter esse alcance, né? Talvez 2 Quadrinhos também, olhe lá, acho que seriam os únicos 2. Fora do plástico, não sei também se conseguiria. Sem citar o pessoal que tem editora também, né? Daí não pode falar. Até porque daí aí realmente vira uma coisa antiética. Aí viria um ataque mesmo, né? Porque eles não estão sendo avaliados, eles não são. Embora a editora Figura foi muito. Mesmo antes de sair o resultado, a editora Figura estava muito. Compartilhou a pesquisa também. Até a própria editora Figura não teve problema, não. Né? Mesmo sabendo que podia vir dali sair coisa ruim para eles, né? O que não saiu. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, teria que ser agora um outro agente com bastante penetração no mercado para refazer essa pesquisa, e aí a gente cruzar dados. Enquanto a gente não fizer isso, fica valendo essa, né? Sobre Bonelli, eu acredito que o público de Bonelli tenha avaliado bem, viu? Tenha aderido bem à pesquisa, porque a grafite é praticamente só Bonelli. Uhum. Então, para ter aquela avaliação, acho que o pessoal de Bonelli votou bem na sua pesquisa. Sim, a sensação que eu tenho é essa também. O Fábio acho que é um dos grandes boneleiros aí. Ele defende Bonelli de todo jeito. Quantos anos de idade tu tem? Quantos anos tu tem? Não, peraí. Já vai olha a pesquisa aí do público consumidor de Bonelli. Vamos lá, já vi qual vai ser a próxima. Eu tenho receio de fazer uma pesquisa sobre a faixa etária do público de Bonelli, porque às vezes a galera já não consegue mais enxergar direito, né? Catarata. Eu sou um ponto meio fora da curva, eu tenho 38 anos. Mas tá comprando um caminhão, né, Fábio? Eu tô já pensando em comprar um caminhão, né? Tudo bem, eu tenho 38 também, tá perdoado. Pode ler Bonelli então, né? Já posso. já tá credenciado. Já posso ler Bonelli antes de dormir, lá pelas 9 da noite. Jantar das 5 da tarde, tá bom. Eu comecei a ler Bonelli com 18 anos, falou? Olha só, hein? Isso pro um fã de Bonelli é uma criança, né? 18 anos é praticamente um bebê. Mas assim, o meu maior algoz, no caso do Catarse, é a grafite, porque eu tenho o princípio de que eu apoio a maioria das coisas de Bonelli que aparece no Catarse. Então, por isso mesmo, como a grafite só praticamente os projetos eram tudo de Bonelli, eu acabei caindo de gaiato, né? A Script, por outro lado, só apresentou 3 projetos de Bonelli. Eu tive problema com um deles, né? Porque mas até que eu acabei apoiando eles bem pouco. Eu apoiei eles nos 3 Bonelli que eles lançaram e no Sérgio Top. E assim, os Bonelli não vieram com qualidade ruim, não. Os Bonelli até que vieram com qualidade boa. O Sérgio Top teve aquele problema do preto que não é preto, né? Que é um cinza bem clarinho. Porque uma coisa, até pra tu ver como as coisas batem, né? Por exemplo, isso até eu não falei na live, mas quando tu pega ali no gráfico que mostra insatisfação com qualidade gráfica, né? Que a Script também lidera no sentido negativo ali. Uma outra que tem um pouquinho de números altos para o número de apoios é a Quadriculando. E as duas, até onde eu sei, imprimem na mesma gráfica, que é uma gráfica de Porto Alegre, que até onde eu sei é uma gráfica pequena, eles não têm um maquinário muito bom lá e tal, para certos projetos, pelo menos, né? E aí eu acho que isso acaba refletindo também, né? Ou seja, isso era uma coisa até para cruzar, se aqueles que imprimem de fazer esse cruzamento por gráfica, sabe? Assim, olha só, esses que estão tendo problema de qualidade gráfica, repare, pode ser todos uma mesma gráfica e não sei o que. Eu posso estar falando uma bobagem? Bom, talvez seja uma bobagem porque é coisa que eu ouvi falar, eu não tenho certeza. Mas eu já ouvi que a Trem Fantasma imprime no mesmo lugar. Sim,
Só que a Trio Fantasma, por exemplo, eu não sei se eu fui premiado, eles me mandaram e tal, esse Corto Maltese novo aí que eles fizeram, né? E eu achei a impressão também bem ruinzinha. Cara, eu não olhei o Corto Maltese ainda, mas eu tenho bastante outras coisas deles e, cara... Tá bonito, né? É muito bom. Aham. É muito bom. O Corto Maltese eu peguei, mas não li ainda. Pô, mas o resto das coisas dele Mas aí tem que gostei ver também muito. se todos esses foram nessa mesma gráfica, né? Porque essa gráfica é de eu esqueci o nome dela. Até um nome assim bem genérico, sei lá, Olímpia, não é isso. Mas você tá me vendo, ela é uma gráfica barateira, né? Então, assim, essas editoras pequenas, muitas estão indo correr para lá. Né? Ela é muito mais barata, ela é muito mais barata. Mas aí tu sabe, né? Por ser mais barata é porque tem um motivo para ser mais barato, né? Justamente porque ela é pequena, ela tem um parque gráfico ali, eu acho que mais simples, sem muitas sofisticações e tal. Isso acaba afetando, né? Aí falando da impressão do Sérgio Top da Script, né? Os outros dois aí, o resto, o problema que eu tive foi com a Vender da Script, que eu comprei 2, me veio só um. Aí eu fiquei um mês mandando e-mail para eles, até que eles resolveram me responder. É o tipo de coisa que, pô, beleza, a gente vê, aí eu vou dar minha opinião. Para mim o Catarse é uma puta ferramenta para as editoras pequenas, porque, vamos lá, essas editoras pequenas, elas são o quê? São fãs que resolveram investir, tipo, trabalhar com aquilo que gostam e trazer o material que gosta para outros fãs. Eu vejo bastante isso, sei lá, no Leonardo lá da Editora 85, no pessoal da Editora Figura. Cara, então o Catarse é uma ferramenta boa para isso. Só que, pô, o que você precisa ter? Cara, você precisa ter transparência, precisa ter honestidade. Pô, legal, você vai atrasar seu quadrinho? Cara, avisa que você vai atrasar essa porcaria do seu quadrinho, porque tem gente já que deu dinheiro pra você fazer isso. Não, e tem uma coisa também que é o fato, assim, são todas editoras pequenas, claro, e aí, por exemplo, eu acho que a Script, por exemplo, se a gente pega o caso da Script, eu acho que o grande problema deles é o passo maior que a perna, né? Com certeza. Porque eles fizeram muito lançamento, e até onde eu sei, a equipe nunca cresceu muito ali, né? São eles ali, são os 3 sócios e tal. Então, assim, tipo, vai sobrecarregando, e quando sobrecarrega, as merdas acontecem, né? Tipo, vocês viram também que a gente teve duas edições, ou 3, acho que 2 edições em sequência da Amino também com problema. Vocês lembram que teve uma edição do Diego Sanches, que ficou faltando a última página, eles precisavam reimprimir, e depois teve aquele caso do Heavy Liquid, do Paul Pope, que veio uma página sem tradução. Vocês lembram dessa história? Sim. Mas por mais que a Amino, por exemplo, não seja uma editora de Catarse, ela é uma editora com uma equipe reduzidíssima ali. Basicamente a equipe é a Janaína e o Pedro, né? o Pedro Cobiaco. Então, assim, tipo, é óbvio que isso tende a dar merda, sabe? Circula por pouca gente, passa por pouca gente. As pessoas geralmente já fazem isso como a sua segunda atividade, entendeu? Elas não vivem dessa editora, então o cara já tá cansado, já tá meio não sei o que, vou lá fazer um negócio do quadrinho. Por isso que fazer muito lançamento, fazer muita coisa é a receita para dar ruim, né? Por que vamos falar desse exemplo positivo, por que a editora Figura pontua tão bem, por que ela tem resultados tão bons? Ora, bem, pode ver, a Figura não tem projetos simultâneos, né? Não acontece isso, né? A Figura fechou um projeto e vai para o outro. Cara, sim, a Figura acho que teve 5 lançamentos no ano, tipo isso, eles trabalham um quadrinho. Acho que outro que dá pra falar também, assim, né, é a 85 também, né? Que ela consegue manter aí um nível aí de abre projeto e termina correto, né? Embora eu lembro de um dos gráficos, eu lembro que, eu posso estar sendo injusto, mas em um dos aspectos ela não foi muito bem. Agora, acho que era embalagem, acho que foi uma coisa assim bem pontual. Embalagem eu acho que, mas posso estar errando, eu tô puxando de cabeça. Eu lembro que teve mas no geral ela foi bem sim. Uhum. Isso porque assim, ele trabalha um projeto, mas normalmente o projeto tem lá 2 ou 3 títulos, né, que ele entrega ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, cara, assim, abre, faz a captação, imprime na data que ele estima, quando não consegue, avisa, cara, acabou, né? É assim, e eu vou te falar, eu já não tava muito tranquilo com a Grafite, mas eu tava tolerando até o momento em que, pô, eles estavam dando sinais de vida, eles estavam falando o que tava acontecendo. Pô, a partir do momento que acabou a comunicação, pô, aí
Aí é duro, aí você começa a ficar chateado. Não, e eu já levei, assim como vocês, eu já levei calote pro projeto no Catarse, mas os calotes que eu já levei foi tudo de artista independente. Já levei também, né? E, cara, tu não consegue mais aquele dinheiro, né? Tipo, o único cara que eu sei que conseguiu que é apoiador aqui do canal, até, inclusive aparece nos leituras da Sarjeta, ali nas lives que eu faço, que é o Luiz. Bom, o Luiz eu acho que ele é advogado, aí o cara consegue, bota a carteira do OAB no meio da conversa, né? Não sei, tô chutando, não sei se ele é advogado, mas enfim, eu sei que ele conseguiu, assim, tipo, ele conseguiu ser ressarcido pelo Catarse e tudo mais. Agora, tem projetos, assim, que realmente tu fica pensando, pô, caramba, né? Tipo, cadê as pessoas? E eu tinha feito aquela pergunta a respeito do Catarse, porque bem ou mal, é prejudicial para o próprio Catarse. Tudo isso aí é prejudicial, cara, porque olha só, vamos lá. Tipo, por exemplo, eu tô vendo gente no mercado muito braba com a pesquisa. Cara, eles deveriam ser os mais brabos, não com a pesquisa, mas com o resultado da pesquisa. Porque, por exemplo, o que a pesquisa mostrou é o risco de um efeito de contágio. O que isso quer dizer? Bom, porque tem gente que não olha para a editora quando apoia. Ele olha para a plataforma. Teve um número ali pequeno, mas era um número considerável de pessoas que falam que nem olham o número da editora. Sim. Né? E quando a gente fez a pesquisa ali, se você voltaria a apoiar qualquer projeto no Catarse, dependente da editora que fosse, mais de 100 pessoas responderam que tem receio. Então, assim, tu começa a ter o risco de, se um falha, o outro estoura na casa do outro. Entendeu? Se tu joga lixo no teu pátio, na casa do vizinho começa a aparecer rato. Eu lembro de quando surgiu a editora Tundra. Sim. Lançando o Storm. A live de lançamento foi inclusive no meu canal. Ah, que bacana. Legal. E não, mas eu lembro da repercussão em fórum, em rede social, cara, todo mundo desconfiado e falando assim, isso aí não vai entregar não, isso aí, sei lá, vai ser uma outra grafite da vida. Então, assim, olha só, o cara, tipo, uma editora nova surgindo, usando a ferramenta para tentar trazer, lançando material que muita gente queria, não vou dizer que todo mundo queria, né, porque vai saber, mas muita gente queria o Storm, e tá aí, tá entregando. O volume 2 chegou ontem aqui em casa, bonitão, cara. Ah, legal. Eu quero ir atrás do 2. Esse exemplo que tu deu é muito bom mesmo, né? Eu lembro que quando o pessoal ali da Tundra foi lançar o Storm 1, o MBB, o Fórum MBB, não sei se vocês conhecem. Ah, conheço. Conhece? O MBB é de onde todos nós saímos, né? Sim. Tipo, ele é o berço da humanidade. O MBB levantou até o CPF dos caras, bicho. Pra ver se os caras tinham um processo, bicho. Entendeu? Assim, fizeram até mesmo esse tipo de coisa. Mas assim, é porque Mas veja, por isso que eu tô falando que a coisa chegou num nível ruim e só tá piorando. Quando tu começa a criar um clima de desconfiança, começa a estourar pra todo mundo. Entende? Isso não é saudável. Não dá pra dizer, não, vamos deixar assim e botar embaixo do tapete. Não, porque tá começando a atrapalhar aqueles que agem bem, tá começando a atrapalhar aqueles que têm boas práticas. Entende? Então, esse é o grande problema. E é óbvio que isso é ruim para o mercado de quadrinhos e isso é ruim para o próprio Catarse. Então, é ruim para todo mundo. Pois é. Por isso que o mercado deveria apoiar mais ainda, né? Pesquisas assim que revelam quem são os culpados, quem é que está prejudicando mesmo. Porque, como o Fábio falou, o Catarse é uma plataforma maravilhosa. A gente mesmo usa, né? Com os nossos padrinhos também. É uma ferramenta assim que ela é muito agregadora e vem só para somar. Só que, como o próprio Alexandre falou, muita gente não vê, né, realmente quem está criando o projeto e coloca tudo na conta do Catarse, né, ou da plataforma que estiver usando. Sim. Sei lá, e realmente, o caso da Script, com certeza o problema é, assim, os caras metem lá 5 projetos no Catarse todo mês, cara, claramente é o caso de sair do Catarse, ter um site próprio, botar as coisas direto na Amazon, não sei, cara. Tem um outro ponto aí de um conflito silencioso, e esse eu me arrependo de não ter feito pergunta, mas é que também, para onde eu estava voltando, não tinha como fazer isso, mas eu li uma pesquisa também só sobre isso. Porque assim, não é de hoje que eu escuto, muitas vezes em off, aliás, isso é uma coisa, cara, isso é um negócio assim que me deixa muito preocupado. A cena de quadrinhos o mercado de quadrinhos é um mercado com medo. O que eu escuto de artista que vem falar comigo em off, diz assim, cara, eu quero falar contigo isso, mas eu não falo publicamente porque eu quero... A frase padrão, eu tenho medo de me queimar. Louco. Isso é um sinal de que alguma coisa não está muito saudável, né? Mas enfim, muitos vêm falar comigo e falam, eu tenho medo de me queimar, mas eu queria dizer isso. E uma queixa que é comum, e eu acho que até vai ser refletido na revista Banda, que sai pela Ugra, que vai ser publicada agora, que tem uma matéria, eu dei uma entrevista. Uma das críticas correntes dos artistas é o quanto que essas editoras de Catarse acabaram ofuscando os trabalhos independentes, né? E a crítica principal recai, sim, sobre a Script, porque o que a Script faz, ela não lança só um projeto, ela depois lança a promoção do projeto, ou ela lança um pacote casado, né,
né, de 3, 4 livros, então ela vai meio que povoando o Catarse, né, com 3, 4, 5 projetos por mês, por mais que sejam às vezes projetos repetidos, mas enfim, ela vai colocando campanhas novas, esse é o ponto. E aí tem muito artista independente que não gosta disso, mas não fala, não pode falar publicamente e tal. O que eles me dizem é isso, não dá pra falar porque eu vou me queimar com fulano, com ciclano, com beltrano. Então assim, mas existe essa insatisfação, inclusive, entre os artistas independentes. Tipo, os artistas independentes que fariam o projeto diretamente no Catarse acaba sendo ofuscado pela profusão de títulos das editoras. Exato. Tu cria uma lógica né, assim, tu ofusca pela luz, né? Em vez de tu deixar as pessoas no escuro, tu joga uma luz tão forte na cara que as pessoas não vêem outras coisas, né? Então fica script. E outros projetos às vezes têm dificuldade de se situar, né? As editoras outras editoras até mais fácil, como a Figura, etc, porque elas já têm um nome consolidado, mas é aquele cara que a gente nunca ouviu falar, aquele artista independente que a gente nunca ouviu falar, né? Que pode ser uma nova revelação aí no mercado de quadrinhos. Bem, esse cara ele fica ali embaixo de um mundaréu de coisa que está sendo ofertada, né? Pois é, parece que ela usa o Catarse como um e-commerce, né? Exato, isso também é uma crítica, eu acho que isso não é uma coisa que a pesquisa pegou, mas isso é uma crítica que daí eu tenho a Script, né, ou seja, tipo, eu acho que ela usa o Catarse para além daquilo que o Catarse, pelo menos por princípio, deveria ser, né, tipo, ok, eles têm todo o direito de fazer o que eles bem entendem pro ganho da empresa deles, né, mas eu acho que isso, digamos, acaba tendo efeitos, eu acho que mais negativos do que positivos para a cena de quadrinhos como um todo. Perfeito. Bom, primeiramente, então, deixar aqui meu agradecimento novamente pelo tempo do Alexandre aí vir bater papo aqui com a gente, falar sobre a pesquisa, elucidar aí muitas questões que a gente também tem sobre o mercado, e queria deixar um espaço aberto aqui para quem sabe, olha, como a gente falou, né, o mercado é tão pequeno, mas vai que tem algum perdido por aqui que não conhece, né, o Quadrinhos na Sarjeta. Como é que a gente acha você pela internet aí da vida, Alexandre? Você escreve no Google treta e putaria, você vai cair direto no meu canal, já foi indexado. Não, tô brincando. Eu acho que você vai cair em outros lugares antes, né? Mas tudo bem. Olha, pior que eu tô achando que não. Mas assim, do jeito que tá indo. Não, mas como eu sempre digo, Quadrinhos Sarjeta é um canal do YouTube, voltado para crítica, curadoria e divulgação científica, mas popularmente treta e putaria. E apareçam lá, o canal tá indo bem, tá legal fazer o canal, tá bem gostoso. É um canal excelente e ainda fala com muita propriedade, né, sobre até composições de quadrinhos e tudo mais. O seu próprio trailer do YouTube, né, você começa perguntando se você manja de quadrinho, vai manjar. Eu adorei aquilo. Uma citação, um filme que eu amo muito, que é o Batman vs Superman, que eu tenho uma paixão pelo filme. Eu acho assim, pra mim tem 2 filmes bons, O Vento Levou e Batman vs Superman, né? Caraca. Tudo que o visionário Zack Snyder toca é épico. E aí tem o Você Sangra, Vai Sangrar, eu fiz o Você Manja de Quadrinhos, vai manjar. Excelente. Espero, né, você aqui voltar pra gente fazer um programa sobre Batman. Você fez mestrado, né, no tema de Batman. Eu sou por formação batimólogo. Olha só, gente, olha, isso aqui é uma coisa única. Tenho certeza que a gente pode voltar a conversar, uma conversa mais sobre quadrinhos, né, não sobre tretas aí. Tomara. Embora até lá acho que deve ter surgido outro. Tá certo. Bom, pessoal, acho que vamos ficando por aqui, né? Eu queria agradecer também ao Felipe e ao Fábio aí. E espero contar com vocês aí na próxima semana, beleza? Com certeza. Valeu. Falou!